Você já se perguntou de onde você veio? Ou por que você carrega sonhos, amores, medos que você nem sabe explicar? Hoje você vai descobrir que a vida não começa no berço e nem termina num túmulo. Ela é um fluxo, é um rio de experiências que atravessa séculos. E aí? Esse papo de reencarnar assusta? Quem já fez isso milhares de vezes? Ok, a gente não lembra de nenhuma vez, aqui, hoje, não lembra, mas fizemos milhares de vezes. Radical começar assim, esse papo de reencarnar, né? Mas quem disse que a gente está começando? A gente está recomeçando. É um recomeço. Desde os tempos mais antigos, os sábios já falavam da alma como uma centelha que não se apaga, como uns viajantes do infinito, nas religiões, nos sonhos, nas intuições, está sempre ali, sussurrando no nosso ouvido que a morte não é o fim. A ciência ainda busca provas, mas a alma já sabe. E eu vou te recapitular. Você é imortal. Mas aí você pode perguntar, por que eu não lembro? Pelo simples fato que a sua atitude de hoje não pode ser influenciada pela sua história. Até porque se a sua história fosse boa, você seria um anjo. Provavelmente você não estaria aqui mais para aprender o que ainda não aprendeu, né? Mas sim, a sua atitude deve ser influenciada pelo seu livre-arbítrio, pelas suas escolhas, pelo seu bom senso, pelo que você tem aprendido agora, nessa vida, pelo seu sincero sentimento de fazer o bem, para provocar em você o nascimento do combustível que move o universo. Você sabe qual que é, né? O amor universal, o amor incondicional, a vibração do amor. Não é um sentimento, é um estado de espírito. O amor a tudo ao seu redor. E eu não estou falando amar a família, o pai, a mãe, o filho. Esse é mais do que obrigação. Estou falando em amar tudo, inclusive o seu inimigo. Você consegue? Esse é o verdadeiro amor, sem condição. Não impõe posição nenhuma. Simplesmente ama. Pois é. Pesado? Pois então eleve-se. Fique leve. O que você acha que você está fazendo aqui, no planeta Terra? No meio desses bilhões de astros que existem, você está exatamente aqui, exatamente agora, exatamente aí, ouvindo o que eu tenho para dizer. Por que você está aqui? Por exemplo, você acha que você nasceu só para ganhar dinheiro? E o que você vai fazer com todo o dinheiro que você ganhar quando você morrer? Vai levar para o caixão? Vai botar numa malinha, subir com ele ou descer? Vai ficar aqui. Imagina, ficar a vida inteira preocupado em ganhar só dinheiro, só isso. Tá certo, a gente precisa, mas só pensar nisso. E quando acaba a vida? O que você fez da vida? Pesado pensar assim? Não, leve. Quer dizer, leve seu dinheiro pro caixão, vê no que dá. Aliás, falando em caixão, você consegue imaginar por que tem muita gente que tem medo de rato e pavor de barata? Consegue imaginar? Manda um comentário, que eu não vou falar aqui não. Tô pegando pesado, né? Algo tá me orientando para fazer assim. Talvez seja a melhor maneira para você poder ouvir e absorver essas palavras. Talvez seja o jeito que você vai mais conseguir prestar atenção. Ou que eu vou mais provocar o seu pensamento. Gente, meus amores, companheiros, companheiras, desapeguem da matéria e vivam o invisível. Respirem a natureza. Você é natureza. O espírito é natureza. Você é espírito. Você
é natureza. Quanto antes valorizarmos todas as coisas boas, aquelas que a gente não guarda no bolso ou numa gaveta, muito menos num cofre, melhor para nós. Que coisas? Você já sabe: amor, perdão, tolerância, bondade, alegria, felicidade, caridade, tudo que está nos ensinamentos do nosso mestre. Está tudo no Evangelho. Fé, esperança, carinho, afinidade, companheirismo, honestidade. Quer mais? Está tudo nos ensinamentos do nosso mestre, do nosso amado, do nosso idolatrado Mestre Jesus. A reencarnação é prova de que a vida é uma escola. Cada existência é uma aula. E cada pessoa que a gente encontra é um espelho. Estamos aqui para aprender. E o tempo? O tempo é generoso. Reencarnamos para amar melhor, para perdoar, para reparar o que ficou aberto e para florescer aquilo que já nasceu em nós. Você sabia que nada é por acaso, né? Nada é por acaso. A família que nascemos, os desafios que enfrentamos, os talentos que carregamos, tudo tem um propósito, tudo. Eu vou ler agora um trecho do livro Entre o Céu e a Terra, escrito pelo Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Abre aspas. Somos viajores no grande caminho da eternidade. O corpo de carne é uma oficina em que nossa alma trabalha, tecendo os fios do próprio destino. O débito reclama resgate. O renascimento na carne funciona em condições idênticas para todos. Contudo, à medida que se desenvolvem o conhecimento e o amor, colaboramos em todos os serviços do aperfeiçoamento moral em nossas recapitulações. Fecha aspas. Eu também adoro a Joana de Ângeles e ela tem um livro maravilhoso, chama Oferenda. Aliás, em todos os meus vídeos, todos os livros que eu cito, vai estar no final escrito a bibliografia, tá? E a Joana de Ângeles diz o seguinte no livro Oferenda, abre aspas. A vida é única, no seu processo de crescimento e perfeição, em que o berço e o túmulo representam portas de entrada e saída para cada existência física. Eu repito, cada. A carne nasce, morre e renasce inúmeras vezes, mas a vida não cessa nunca. Então, use essa condição feliz de renascimentos para crescer em direção ao bem, à verdadeira liberdade, a reabilitar de erros cometidos e evite cair em outros erros, edificando-se no bem para o bem de todos. Progrida! Nem sempre o avanço se fará com rapidez e facilidade. Há sempre desafios. Fecha aspas. Eu vou trazer uma locução dos livros dos Espíritos de Allan Kardec, que também é outra leitura muito edificante. Todos precisam ver. Eu vou levantar essas questões aqui nessa narração. Escuta isso. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Questão 166. Como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida no corpo físico pode acabar de se depurar, submetendo-se à prova de uma nova existência? A alma, ao evoluir, sofre sem dúvida uma transformação. Mas para isso, é necessário que ela passe pela experiência da vida num corpo físico. Então, a alma precisa passar por muitas existências no corpo físico? Sim, todos nós passamos por muitas existências no corpo físico. Qual é a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem ela, onde estaria a justiça divina? O número de encarnações é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente?
A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. E quando se libertar de todas as imperfeições, não precisará mais das provas em corpo físico. Você não está aqui por acaso, nem nesse corpo e nem nessa época. A vida sabe o que faz e você aceitou esse desafio antes de nascer aqui. E agora você está exatamente onde deveria estar. Ao reencarnar, esquecemos quem fomos, mas não completamente. Guardamos traços, talentos, medos, memórias bem no subconsciente, paixões, desafetos. Por isso que algumas crianças tocam piano como mestres. E as pessoas têm algumas fobias sem explicação. O esquecimento é uma bênção. Sem ele, a gente não ia conseguir viver de verdade, sabia? Mas de tempo em tempo, a alma sussurra pra gente. Num sonho, numa sensação de déjà vu, numa conexão inexplicável com alguém. A vida é justa, mesmo quando não parece. Cada dor tem sua raiz. Cada perda tem um sentido mais profundo. Reencarnar também é resgatar. Vidas marcadas por erros pedem reparação, mas o universo é misericordioso. Ele não castiga, ele ensina. Você já sentiu que carrega algo pesado demais? Pois é. É bem provável que seja um antigo fardo pedindo cura. Mas saiba, a cada ato de amor, você muda o seu destino. Você planta um novo futuro. Você muda seu rumo para um voo mais alto. Temos provas, resgates e missões aqui, divinas, que transcendem nossa existência momentânea, que passam do nosso limite visual e imaginativo, mas que carregamos desde o primeiro dia que a gente nasceu. A vida é um espiral ascendente. Subimos a cada encarnação, caímos, levantamos e seguimos em direção à luz. Não tenha medo da morte. Ela é só um novo começo. E não duvide da vida. Ela sabe exatamente onde vai te levar. Você é eterno e está aqui para brilhar. Reencarnar é renascer para o amor. Viva essa vida com a grandeza de 1000 vidas. E prepare-se para a próxima com um coração bem leve. E até o próximo vídeo. Estarei por aqui. Por enquanto.